Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à terceira unidade da disciplina de Matemática Básica e Aplicada. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante esta aula. E o que veremos nessa aula? Veremos o conceito de valor do dinheiro no tempo, como comparar dinheiros em épocas diferentes e como aplicar a capitalização simples, que é uma forma de mensurar o valor dos juros. Então, o que é juros? Vamos entender nessa aula. Então, para iniciar nossa aula e após a conclusão dessa aula, eu espero que você seja capaz de desenvolver os conceitos de valor do dinheiro no tempo, assinalar os conceitos de matemática básica financeira, e ainda correlacionar o conceito de valor do dinheiro e a unidade tempo. Reconhecer as terminologias básicas que a gente vai utilizar em toda a matemática financeira, bem como aplicar o regime de capitalização simples, o nosso famoso juros simples. Então, quando terminar essa aula, resgate esses objetivos e verifica quais deles você alcançou. E para nortear a nossa aula, eu pergunto para vocês, eu preciso de R$1.000, quem me empresta? Eu prometo pagar esses R$1.000 daqui a um ano. Vou devolver para vocês exatamente os mesmos R$1.000. O que acham da proposta? Seria uma proposta interessante? Alguém de vocês toparia me emprestar R$1.000, sendo que eu vou devolver os mesmos R$1.000 daqui a um ano? Certamente vocês estão dizendo que não. Mas espera aí, professor. R$1.000 hoje, você vai ficar com esses R$1.000 por um ano e não vai me pagar nada mais? E a inflação? E o risco de você não me pagar esse valor? Então, essas considerações que vocês devem estar fazendo são as mesmas que uma instituição bancária faz ao emprestar dinheiro a uma pessoa. Ela leva em consideração o risco. Será que a quem eu estou emprestando dinheiro vai me pagar? Será que eu não corro risco de receber um calote? Então, quanto maior o risco, maior vai ser esse acréscimo que é pago numa situação de empréstimo. Quanto maior a incerteza acerca, por exemplo, da inflação, será que R$1.000 hoje eu vou conseguir comprar as mesmas coisas com esses R$1.000 daqui a um ano? Ou ainda, por que eu vou emprestar esses R$1.000 ao professor, sendo que no término do prazo ele vai me devolver os mesmos R$1.000? Eu não poderia, por exemplo, investir numa empresa ou comprar um produto, vender esse produto mais caro e ter um lucro sobre ele? Então, todas essas considerações, uma instituição financeira faz ao emprestar o dinheiro. Se você oferece um maior risco ao banco, ele vai te cobrar uma taxa de juros maior. Por exemplo, quando eu faço um empréstimo consignado, que é aquele que é descontado direto na folha, o risco de inadimplência é muito pequeno. Logo, uma taxa de juros vai ser aplicada de menor percentual sobre o valor emprestado. Ou se eu compro um carro parcelado ou uma casa parcelada, esses bens ficam como garantia do empréstimo. Então, se eu não pagar a casa, ou se eu não pagar o empréstimo da casa, ou não pagar o empréstimo do carro, esses bens podem servir como garantia de pagamento, podem ser leiloados. Então, automaticamente, é um empréstimo de menor risco, por isso que as taxas de juros são menor. Agora, imagine o contrário. Eu sou uma pessoa desempregada, não tenho uma renda fixa ou uma renda alta, vou numa instituição bancária sem um histórico de crédito positivo e tento pegar um valor emprestado. Provavelmente a taxa de juros vai ser alta. Ou ainda, se eu atraso aquela fatura do cartão de crédito ou uso o limite da minha conta, é uma situação que envolve mais risco. Então a taxa de juros cobradas é maior. Num período de inflação alta, empréstimos que não tenham uma correção monetária pela inflação
vai ser calculada uma taxa de juros muito maior para tentar compensar os futuros prejuízos com a inflação. E ainda, o banco ele sempre tenta emprestar dinheiro para aquele que vai dar o maior retorno. Então, se o empréstimo, por exemplo, consignado é uma alternativa viável para o banco que ele vai ter um retorno, ele vai priorizar o empréstimo consignado. Agora, se o que está mais dando juros, mais dando retorno para o banco é o empréstimo pessoal, porque ele está tendo baixa inadimplência, ele vai priorizar o empréstimo pessoal e eleva a taxa do consignado. Então, todos esses fatores são levados por uma instituição financeira ao emprestar um determinado valor. Além disso, é usual você ter uma situação que envolva esse deslocamento de valores com o tempo e você precisar mensurar o quanto vale um valor lá na frente. E a gente chama esse valor presente, já que eu estou trabalhando com um deslocar de um capital para uma data futura, esse valor presente a gente chama de capital e usualmente representa ele com a letra C. Tá? Você pode achar isso na literatura com a letra C ou ainda em inglês present value ou valor presente. Lá no Excel, por exemplo, você vai encontrar a função para achar o capital como valor presente. O tempo é usual representarmos ou pela letra N ou pela letra T. E nessa disciplina, sempre que você vê um N, saiba que eu estou me referindo ao tempo. E a taxa de juros, que a gente vai comentar mais à frente o que é juros, a gente representa com I, e aí o valor futuro como o nosso sendo o nosso montante, que a gente vai representar pela letra M. Então, basicamente, em matemática financeira, a gente trabalha com esse conceito de pegar um valor presente e levar ele para um valor futuro, e aí a gente faz alguns acréscimos sobre esse valor, que a gente chama de juros, para tentar compensar aquele risco, aquela incerteza do mercado ou aquela oportunidade de investimento. Então eu faço um aumento sobre o capital para chegar no montante e esse aumento corresponde ao que a gente chama de juros, certo? Então vejamos uma situação. João pegou emprestado R$1.000 para pagar após 12 meses e aí, diferente do professor que queria devolver os mesmos R$1.000, nessa situação aplicou-se uma taxa de 5% ao mês sobre o valor emprestado. Então, todos os meses eu tenho um acréscimo de 5%. E aí, no final desse prazo, ele realizou o pagamento da dívida no valor de R$1.600. Então, ele pegou hoje, na data presente, R$1.000 e lá na frente ele fez um pagamento de R$1.600. Então, observe que sempre que eu falar de matemática financeira, eu estou associando valores em épocas distintas, uma no presente e a outra no futuro, ou passado e presente, mas em épocas distintas, sendo que o valor dado inicial a gente vai chamar de capital, por isso que eu vou representar com a letra C. Então, a gente tem capital R$1.000 e aquele valor lá projetado para uma data futura, ou o valor final, a gente chama de montante, R$1.600. E esse valor futuro vai depender então de quanto tempo se passou. Quanto maior o tempo, maior vai ser o montante acumulado. Para isso, o meu montante vai depender da variável N, que é tempo, ou seja, 12 meses. E sobre esse vai ter um acréscimo e geralmente esse acréscimo é fruto de uma porcentagem, de uma taxa percentual, que a gente vai representar com a letra I, de 5%. E aí observe que em problemas envolvendo matemática financeira, eu tenho que dizer qual é a frequência de aplicação dessa taxa. E aparece ali na frente AM, que significa que todos os meses eu preciso acrescentar 5% sobre o valor emprestado. Esse acréscimo é aquela compensação pelos fatores de risco, incerteza e oportunidade.
Então, entenda que sempre em matemática financeira eu comparo o valor presente com um valor futuro. Faço um aumento para chegar nesse valor futuro e esse aumento vai depender de quanto tempo passou, quanto maior o tempo, maior o aumento e ainda qual que é essa taxa. E essa taxa ela vai ser sempre expressa em função de um tempo. Tantos por cento ao mês, tanto por cento ao ano, ao dia, se é, por exemplo, um empréstimo em curto prazo, eu preciso mensurar essa taxa relacionando ele a um período, correto? E esse acréscimo corresponde exatamente ao que a gente chamou de juros. Os juros a gente define, lembra? Definição é dar nome. A gente dá um nome de juros nesse custo pelo uso do dinheiro no tempo. Então, ao invés de pegar R$1.000 e pagar vocês R$1.000 lá na frente, eu preciso pagar um acréscimo, um custo, por eu estar usando o dinheiro de vocês, que é o nosso juros, certo? Então, essa é a definição mais básica, mas a gente pode achar outras definições, como sendo a compensação paga pelo tomador do empréstimo para ter o direito de usar o dinheiro até o dia do pagamento. Então, observe, dia do pagamento, tempo e dinheiro. Custo do uso do dinheiro no tempo. Sempre eu estou associando dinheiro e tempo. Outra definição é o custo ou o preço do dinheiro. Quanto que vale o dinheiro, o uso do dinheiro, sendo a remuneração que o detentor do dinheiro recebe por abrir mão dele por um período de tempo. Ou seja, quando vocês me emprestam, vocês abrem mão de usar esse dinheiro a favor de vocês e por isso que vocês precisam dessa compensação. Pela Cefaz, ela associa os juros como sendo uma taxa cobrada pelo credor, ou seja, aquele que empresta, usualmente expressada numa taxa anual. Então, em empréstimos em longo prazo, geralmente essa taxa é dada em função do tempo em anos. Empréstimos em curto prazo, geralmente taxas ao mês. Então, se você for comprar um produto parcelado numa loja que haja cobrança de juros, é usual essa taxa vir expressada em meses. Em comparação a empréstimos em longuíssimos prazos, por exemplo, um financiamento imobiliário, é usual a taxa ser expressa em taxa anual, correto? Agora, como que eu vou mensurar o valor lá na frente? Como que eu faço isso? E para fazer isso, você precisa entender todas as suas saídas e entradas de dinheiro, todas as suas movimentações. Porque eu posso ter uma situação mais complexa, onde por exemplo, eu pego o dinheiro emprestado parceladamente e aí eu preciso pagar isso lá na frente, ou eu pego o dinheiro e pago em parcelas, ou eu pego o dinheiro, fico alguns meses sem pagar e começo a pagar de forma diferenciada os valores. Então eu preciso entender essa movimentação de dinheiro. E para entender essa movimentação do dinheiro, de entradas e saídas, a gente costuma representar isso na forma de um diagrama que a gente chama de fluxo de caixa. É uma representação temporal do que está acontecendo com o meu caixa. E aí eu represento todas as saídas com setas para baixo e todas as entradas nesse caixa com uma seta para cima. Por exemplo, se vocês tivessem me emprestado dinheiro, teria saído do caixa de vocês os R$1.000, em compensação, passado um ano, ia entrar no caixa de vocês os mesmos R$1.000, certo? Naquela questão anterior, que teve juros, iria sair R$1.000 e ia entrar 1.600, o valor dos juros. Então, eu sempre represento com uma seta para cima toda a entrada do meu caixa e uma seta para baixo toda a saída do meu caixa. E o usual, como há esse acréscimo de juros, os valores mais à frente vão ser maiores do que os valores anteriores, porque eu tenho a inclusão dos juros. E nessa linha do tempo, eu consigo observar quantos meses se passaram após a situação de empréstimo, certo? Para a nossa disciplina, a gente vai considerar apenas uma entrada e uma saída.
você emprestou numa data e recebeu numa data futura. Ou você investiu um determinado valor e resgatou ele numa data futura. Então a gente sempre vai ter uma entrada e uma situação de saída. Já na disciplina de matemática financeira que vocês têm na grade, vocês vão ver situações mais complexas, como uma série de pagamentos, ou um parcelamento, ou um financiamento imobiliário onde as parcelas são decrescentes. Vão entender como que se faz para mensurar o valor dos juros nesse comportamento desuniforme ou com mais de um pagamento, correto? Mas para nossa disciplina, concentre sempre num valor presente e num valor futuro. Mas agora, como que eu vou levar esse valor presente para uma data futura? Como que eu vou mensurar o valor desses juros? E a forma com que a gente vai mensurar os juros vai depender da capitalização. E a gente pode aplicar duas capitalizações distintas. O que a gente chama de capitalização simples e o que a gente chama de capitalização composta. Então, pelo termo composta, você vai entender, vai compreender isso, que você tem uma composição de juros. Os juros vai agir sobre ele. Enquanto que no juros simples eu tenho apenas uma base de cálculo. Mas isso a gente vai ver de forma gradual. Na aula de hoje a gente vai se concentrar apenas em entender o conceito de juros simples. E já na aula seguinte a gente vai entender o conceito de juros compostos e entender por que ele se diferencia do juros simples, certo? Então vamos para a definição de juros simples. A gente chama de juros simples a situação em que os juros é diretamente proporcional ao capital inicial, não é aquela banda, é lá o nosso valor emprestado, e ao tempo de aplicação. Ou seja, se eu dobrar o tempo, dobro os juros. Se eu dobrar o capital, dobro os juros. E essa proporção, esse fator de proporcionalidade, vai ser a nossa taxa de juros. E aí, como eu estou observando que se eu dobrar o tempo, eu dobro o valor de juros, implica dizer que eu preciso calcular sempre sobre o mesmo valor. Então, no juros simples, a base de cálculo é sempre o valor inicial, ou seja, sempre o capital tomado emprestado ou o capital investido. A minha base de cálculo é apenas o capital. Então, não importa se houve ou não pagamento, a base de cálculo é o capital emprestado. Com isso, vamos entender a evolução de uma dívida para ver o comportamento dos juros. Então, um empréstimo de R$2.000 foi realizado sobre uma taxa de juros de 10% ao mês, uma taxa elevada de juros, mas é só para a gente entender o conceito, durante 6 meses. E a partir desses 6 meses, ela pode ser quitada por qual valor? Certo? Então vejamos a situação. Momento zero, fui lá no banco pegar emprestado, peguei R$2.000. O banco vai cobrar juros? No momento emprestado, não, você está pegando emprestado aquela data. Então a tua dívida é de R$2.000. Você sai do banco devendo R$2.000. Como você combinou de pagar 10% ao mês, eu preciso mensurar os juros todos os meses. Então, no primeiro mês, eu vou calcular 10% sobre a minha dívida. 10% de R$2.000. E aí, usando o conceito que a gente viu na aula anterior, eu posso pegar 10% vezes 2.000, ou usando a regra de 3, que vai dar R$200. 10% é a 10ª parte de R$2.000, ou seja, R$200. Então, a minha dívida, que era de 2.000, ela passa a ser R$2.200. Certo? Agora, como que será no segundo mês? Novamente, vai haver a aplicação dessa taxa de juros. E por definição de juros simples, esse valor é proporcional ao capital e não o valor da dívida.
no juros simples, a base de cálculo dos juros é sempre o capital inicial. Então, quando eu vou calcular os juros do segundo mês, eu calculo novamente 10% de R$2.000, que vai dar R$200 novamente. Então, a minha dívida que era de 2.200 passou a ser R$2.400. Então, observe que a taxa percentual em juros simples é sempre calculada sobre o valor inicial emprestado. Então, todos os meses o valor dos juros vai ser sempre igual. Então, no terceiro mês, a minha dívida que era de 2.400 passou para 2.600, já que os juros vai ser sempre o mesmo, já que é calculado sempre sobre o mesmo valor. No quarto mês a mesma coisa, então a minha dívida passa para R$2.800. No quinto mês, novamente os juros. Por quê? Porque eu não mudei a base de cálculo. A base de cálculo é sempre a mesma. R$3.000. No sexto e último mês, já que o empréstimo foi feito para 6 meses, a dívida dele saltou para R$3.200. Então, observe que o valor dos juros, como foi calculado sobre a mesma base, é o mesmo valor para todos os meses. Como eu tenho R$200 por mês de juros, passou-se 6 meses, 6 vezes 200, 1.200. A minha dívida aumentou em R$1.200. Isso considerando capitalização simples. Já a capitalização composta, dando um spoiler da aula seguinte, ela vai ser calculada sobre o valor atualizado da dívida. Então, eu vou ter um efeito chamado juros sobre juros. Mas isso, lá nos juros compostos, que a gente vê de forma mais aprofundada nas duas próximas aulas, a aula 4 e a aula 5. Correto? Agora, imagine uma situação usual de empréstimo, você não vai ficar montando essa tabelinha mês a mês. Você já pode achar o valor dos juros, levando em consideração que os juros, ele foi calculado para um mês, quando eu peguei os R$2.000, que era o capital, e multipliquei por essa taxa. Isso eram os juros de um mês. Se eu multiplicar pela quantidade de meses, não seria necessário. Por quê? Basta a gente considerar a seguinte coisa. No primeiro mês, eu peguei 10% de 10.000, de 2.000, 10 vezes 2.000, que dá R$200. Como o juro se repete, eu poderia pegar essa multiplicação de capital vezes taxa vezes o meu período. Ou seja, os R$200 vezes os 6 meses e acho os juros acumulado do período. Vai dar R$1.200. Certo? Então, dessa forma, eu não preciso mensurar mês a mês. Eu posso mensurar o valor dos juros como um todo. Portanto, se o processo for célere, a gente pode aplicar uma das fórmulas do juros simples. O juros simples, ele pode ser calculado, feito capital vezes taxa vezes tempo, e ainda esse valor acrescido no meu capital para achar o montante. Então, a gente pode definir o valor dos juros usando uma das expressões. Os juros é igual o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros do período total, basta fazer o produto entre o capital, a taxa e o tempo. E, para mensurar o valor final a ser pago, basta pegar o capital mais os juros calculados de forma anterior. Caso eu queira achar o valor final, sem antes calcular os juros, eu posso usar a expressão montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. E recapitulando, o M, que a gente chamou de montante, é o valor final e está representado pela letra M maiúsculo. O valor inicial é o nosso capital, ou seja, o valor emprestado ou ainda o valor investido. Os juros a gente vai representar pela letra J. Então, observe que esses três são grandezas monetárias, vai ser expressa em reais. A nossa taxa, que vai ser expressa
em percentual, lembrando que essa taxa vai ser sempre dada a um período, ao mês, ao dia, ao ano, e o tempo que foi realizado o empréstimo, tá? Então, como eu tenho tempo e uma taxa que está relacionada a um período, é importante que essas duas unidades temporal sejam equivalentes. Então, vamos para um exemplo de aplicação da fórmula. Um capital de R$4.000 foi aplicado a juros simples durante 8 meses a uma taxa mensal de 2%. Então, se a gente observar, ele já disse que o capital vale R$4.000, então eu posso representar esse valor com a letra C, R$4.000. Aplicado a juros simples, e é importante você reconhecer a capitalização para a qual foi emprestado o valor, porque isso vai definir as expressões, durante 8 meses. 8 meses é tempo, que a gente está representando pelo N minúsculo, 8 meses. Há uma taxa mensal de 2%. Então, a taxa de juros, 2%. E aí, observe que ele disse que essa taxa é mensal. Ou seja, eu vou usar 2% para cada mês, ao mês. E, portanto, eu vou definir agora qual vai ser o valor dos meus juros e qual vai ser o montante. Então, como vimos no slide anterior, os juros ele pode ser definido pelo capital vezes a taxa vezes o tempo. Ou seja, para eu achar o valor dos meus juros, eu vou pegar o capital, a taxa e o tempo. Então, os juros vai ser o meu capital, os R$4.000, vezes a taxa de juros. E aí você deve estar observando que, como a taxa é de 2%, eu vou escrever 2%. Mas o que implica eu ter 2%? Implica que eu tenho 2 dividido para 100. Então, esse símbolo de porcentagem refere-se a uma razão que a gente viu na segunda aula. E para expressar essa razão, basta eu dividir o numerador pelo denominador, 0,02. Então, eu sempre vou atribuir lá na minha expressão o valor já no formato centesimal e não no formato em percentual. Eu não vou colocar 2, eu vou colocar 0,02, que aí eu já fiz a aplicação da porcentagem, certo? Então, 0,02 equivale a 2%. Vezes o tempo. Quanto tempo? 8 meses. Logo, os juros foi de 4.000 vezes 0,02 dá R$80. Para cada mês, R$80. Como eu tenho 8 meses, R$640. Isso daqui é o meu juros. O que foi pedido lá na nossa letra A. Então, se eu sei que eu vou ter que pagar R$640, e a gente imaginar como uma linha do tempo, entrou no meu caixa R$4.000. Passou-se um determinado período de tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando chegar no 8º mês, eu preciso fazer um pagamento. E esse pagamento vai ser o quê? Eu vou ter que pagar o valor emprestado mais o acréscimo. Ou seja, para eu achar o montante, basta eu pegar o capital tomado emprestado mais os juros. Portanto, o montante a ser pago lá naquela data futura é os R$4.000 mais os juros do período. Isso daqui vai dar 4.640. Então, lá nessa data futura, vai ter uma saída do meu caixa, ou seja, um pagamento de R$4.640. Então, observe que definimos, então, o valor dos juros a partir de um capital, desde que a gente conheça a taxa e o tempo. E o nosso montante nada mais é do que o capital mais os juros. Então, eu já fiz de forma direta, porque eu já conhecia os juros. Agora, se eu não conhecesse os juros, aí o que eu ia fazer?
Ou eu teria que calcular esses juros, ou eu já poderia ter aplicado a fórmula de baixo. Eu teria feito, ó, montante igual o capital, que era os R$4.000, abre parênteses, mais a taxa, que era os 2%, durante 8 meses. E aí, resolvendo a expressão, a gente prioriza o que está dentro do parênteses. Eu tenho R$4.000 que multiplica 1 mais, entre adição e multiplicação, primeiro a gente resolve a multiplicação e depois resolve a adição. Então, continuando dentro do parênteses, 1 mais 0,16, 1,16. 4.000 vezes 1,16 vai dar exatamente o 4.640, que foi o valor do montante que a gente obteve apenas calculando o capital mais os juros. Então, nesse tipo de problema, você pode achar os juros para depois do montante ou resolver a expressão que já vai te dar o teu montante de forma acumulada, certo? Então, vamos para outro problema. Qual que é o capital necessário? Então, observe que nesse problema eu quero achar um capital necessário para a gente obter um juros simples. Então, observe que aqui ele deu o valor dos juros simples de R$200. Então, eu conheço os juros, mas eu não conheço o capital. E esse juros foi obtido durante 5 meses, que eu vou abreviar pela letra M, com uma taxa mensal, ou seja, com um I de 4% ao mês. Então, observe que a taxa está ao mês e o tempo está em meses. Precisa que as duas unidades de tempo sejam iguais. Como a gente viu, 4% é o mesmo que 4 para 100, ou seja, 4 dividido para 100, que é 0,04, certo? Mas aí eu pergunto, qual daquelas expressões a gente vai utilizar? Juros, capital vezes taxa vezes tempo. Montante é igual capital mais os juros. Ou ainda, montante é igual capital 1 mais a taxa vezes o tempo. Qual dessas expressões vai ser suficiente para eu resolver o meu problema? Então, vai depender do que eu estou procurando. Como eu quero capital, observe que todas as fórmulas têm capital. Só que para achar o capital, ele deu os juros, taxa e tempo. Então, observe, eu tenho os juros, tenho a taxa e tenho o tempo. Então, a expressão que é suficiente é essa: juros, capital, taxa, tempo. Então, os juros é conhecido, é de R$200, porém, o capital eu não conheço, e aí a gente costuma sempre representar com a letra que a gente está procurando, então eu vou chamar ela de C. A taxa, 0,04 vezes o meu tempo. Qual que é o meu tempo? 5 meses. Pronto. Montei a expressão, substituí cada valor na sua respectiva variável, eu vou resolver a equação montada. Então, como eu tenho uma multiplicação lá no segundo membro, eu vou resolver aquela multiplicação. E eu sei que a multiplicação independe da ordem, então eu vou multiplicar 0,04 vezes 5, que dá 0,20, ou 0,2, vezes C. Então, eu tenho 0,2C. Pronto. Como eu quero achar o capital, e nessa expressão no segundo membro eu tenho 0,2 vezes C, eu posso tirar esse 0,2 e passar ele para o primeiro membro. E aí ele está multiplicando, eu passo dividindo. Eu tenho 2.000 dividido por aquele 0,2 igual o capital. 2.000, ou melhor, R$200. R$200 dividido para 0,02, R$1.000. Logo, eu sei que o capital vai dar exatamente R$1.000. Portanto, para que eu consiga ter os juros de R$200 após 5 meses de empréstimo, eu preciso ter um capital investido, um capital emprestado de R$1.000, certo?
Então veja que pelas expressões eu posso tanto achar os juros quanto achar o montante ou ainda achar as outras variáveis, capital, taxa e tempo. Na próxima questão, a gente vai observar como mensurar, por exemplo, o valor da taxa ou o valor do tempo, tá? Mas vamos lá. Além disso, a gente tem que tomar cuidado que quando eu tenho uma taxa diferente do tempo, eu sempre preciso converter tempo. E aí, na hora de converter tempo, tome o cuidado que eu posso ter o que a gente chama de juros comercial e juros exatos. Como assim, professor? Na hora de eu converter um mês, por exemplo, se a taxa está em dias e eu quero passar um mês para dias, eu pergunto para vocês, um mês tem quantos dias? Aí vocês vão me responder, depende, professor, depende do mês. Tem mês que eu tenho 28 dias, 29, 30, 31 dias. Então, no meio comercial, a gente sempre admite um mês como sendo 30 dias. Com isso, como um ano tem 12 meses, e aí cada mês eu estou considerando 30 dias, no meio comercial, a gente sempre utiliza o ano com 360 dias. Diferente do nosso ano civil, que a gente sabe que o ano ou ele tem 365 dias, ou ele tem 366 dias, no caso do ano bissexto. Certo? Então, verifique o contrato. Está levando em consideração juros comercial ou juros exatos, que seria baseado no ano civil? Geralmente, no meio comercial, se não está explícito, utiliza essa lógica de um mês 30 dias, o ano 360 dias. Certo? E você sabe dizer qual mês tem 30 dias, 31 dias? Por exemplo, setembro tem 30 dias ou 31? Agosto, quantos dias tem o mês? Se você for lá calcular os juros exatos, você precisa mensurar isso. E a solução disso está na palma da sua mão. Se você observar o punho, os dedos no seu punho, você vai observar que a gente tem uma parte mais elevada. Então, de forma grosseira, eu posso dizer que o meu punho, olhando pelas costas da mão, ele tem 4 dedos nessa parte elevada. E aí eu conto, a partir da esquerda para a direita, o mês 1, e lá embaixo o mês 2, o mês 3, embaixo o mês 4, em cima o mês 5, embaixo o mês 6, em cima o mês 7. Como o ano tem 12 meses, você agora volta de trás para frente, ó. Em cima o mês 8, embaixo o mês 9, em cima o mês 10, embaixo o mês 11, em cima o mês 12. Todos esses meses que ficaram na parte de cima, ficaram sobre o meu dedo, são meses de 31 dias. Todos que ficaram na parte de baixo, exceto fevereiro, são meses de 30 dias. Então, se a gente olhar o número 5, que seria o mês de maio, ele está na parte de cima, então ele tem 31 dias. O mês de julho tem 31 dias, está na parte de cima. Agosto, que ficou junto com ele, já que você começou a contar de trás para frente, também tem 31 dias. Então, ficou na parte de baixo, na parte funda do teu punho, 30 dias, na parte de cima, 31 dias. Ou ainda a gente pode usar uma tabelinha relacionando o dia do mês com o seu respectivo mês. E a gente pode estabelecer qual que é a diferença entre datas. Por exemplo, entre 10 de janeiro e 20 de fevereiro, quantos dias tem nesse intervalo? Tá? Então, se a gente for resolver isso, imagine o seguinte, quantos dias que tem entre 3 de março e 5 de julho? Então, eu recortei aquela tabelinha. A primeira coluna mostra os dias do mês, então dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. E nas colunas eu tenho o mês de janeiro sucessivamente. Então, 3 de março, se eu for observar o número 3 com a coluna de março, vai dar exatamente no 62, que equivale que até 3 de março o ano tem 62 dias. Já o 5 de junho, se eu for olhar lá na linha 5 com o mês de junho, vai dar 156.
Então, 3 de março equivale ao dia 62 do ano e 5 de junho equivale aos 156. Com isso, eu digo que entre essas datas, se eu quisesse saber quantos dias tem entre essas datas, basta subtrair esses dois valores, 166 menos 62, que vai dar 94 dias. Então, se eu tomar um valor emprestado no dia 3 de março e pagar esse valor no dia 5 de junho, vai passar 94 dias. Então, eu tenho que pagar 94 dias de juros. Mas, e se o tempo então está em dias, como é que eu vou mensurar a quantidade de meses? Veja o problema. Qual o valor dos juros? Então, eu já sei que eu vou usar a minha expressão dos juros. Ao ser cobrado por um empréstimo de R$800. Então, o valor emprestado é o nosso capital. Capital, R$800. Durante 20 dias. Então, observe, ó, dia está quebrado, o tempo está em dias. Há uma taxa de juros simples de 3% ao mês. E aí você vai observar, mas espera aí, o tempo foi dado em dias e a taxa de juros dada em meses. Então, sempre que tiver em unidades diferentes, ou eu transformo essa taxa que está em mês para uma taxa diária, ou o tempo que está em dias eu passo para meses. Então, nesse caso, eu vou optar por transformar o tempo em meses, e como o mês tem 30 dias, eu vou simplesmente dividir os 20 dias por 30 dias, que vai dar um valor de 0,6666 e assim sucessivamente. Ou seja, não vai chegar a dar um mês completo. E é esse valor que equivale à quantidade de meses. Portanto, o meu valor dos juros vai ser os R$800 vezes a taxa de juros, que é 3%, que a gente viu que eu pego o 3 e divido ele por 100 e multiplico por aquele tempo, 0,66666. Quanto mais casas decimais, maior vai ser a tua precisão. E fazendo essa conta, eu tenho que o valor dos meus juros vai ser igual a R$160. Se eu trabalhar com menos casas, eu tenho uma precisão menor. Se eu trabalhar com mais casas, eu tenho uma precisão maior desse valor. Então, sempre que o tempo estiver diferente da taxa, ou eu converto o tempo, ou eu converto a taxa, certo? Outro exemplo. Um empréstimo de 1.200 foi resgatado 5 meses depois pelo valor de 1.380. Então, observe, nesse problema eu tenho meu capital, tenho o montante, porque se ele foi resgatado lá na frente, esse é o valor futuro, ou seja, é o valor já incluindo os juros. E aqui até fácil, eu poderia dizer que os juros vai ser de R$180, já que a diferença, o aumento foi de R$180. E ele disse que passou-se 5 meses, então meu N, 5 meses. E ele pede para achar a taxa de juros. Então observe que nesse problema eu quero achar a taxa de juros. Com isso eu pergunto para vocês, qual daquelas duas expressões principais, a primeira e a última, a gente vai utilizar nesse problema? Então eu posso usar tanto a primeira, porque eu já descobri os juros fazendo a subtração, por mais que não estava no problema, mas posso usar a segunda, que diz que o montante é igual ao capital, 1 mais a taxa, pelo tempo. Só que nesse problema ele deu o montante, não é isso que ele está procurando. Deu a taxa, 1.200, o capital, só que ele não deu a taxa, então continua o I, vezes o tempo, que é 5 meses. Pronto. O que a gente vai resolver primeiro? O que está dentro do parênteses.
1.380 é igual a 1.200, que multiplica o resultado do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho essa adição e a multiplicação. Quem que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então, i vezes 5, a gente chama de 5i. E agora, o que eu resolvo? Eu posso somar esse 1 mais 5i? Não posso. Por quê? Porque esse 1 não tem i. E eu só posso somar quando eu tenho a mesma parte de letra, certo? Então, o que eu vou resolver? Eu vou tirar esses 1.200 que está multiplicando e passar para o lado de cá dividindo. Que aí eu elimino o que está fora do parênteses. E eu só posso fazer isso porque esse 1.200 está multiplicando toda a expressão. Logo, do lado de cá vai ficar 1 mais 5i, certo? Quanto que é 1.380 dividido por 1.200? Isso daqui vai dar 1,15. Então, eu tenho aqui 1,15 igual a 1 mais 5i. Como eu quero achar esse i, eu vou tirar esse 1 para cá, que aí fica só o termo com i. 5i. 1,15 menos 1, 0,15. 5i. Pronto. Já está o mais resumido possível, mas eu ainda posso tirar esse 5 que está multiplicando e passar dividindo. Então, 0,15 dividido por 5, que é igual a i. Quanto que é 0,15 dividido para 5? 0,03, que é o meu i. Ou seja, a minha taxa é 0,03. 0,03. Mas observe que não está no formato percentual. Se eu quero achar isso em porcentagem, eu multiplico por 100 e vai dar 3%. E esses 3%, ele vai ser ao mês, já que eu estou contando o tempo em meses. 3% ao mês. Então, para que eu tenha um montante de 1.380, é necessário que aquela taxa seja de 3%, correto? Então, já vimos como calcular o montante, capital, juros e taxa. E agora, como é que a gente faz para mensurar o tempo em juros simples? De forma bem similar. Vejamos. Realizei um investimento de 5.000. Então, imagine, investimento, você investe para ter um valor no futuro. Esse, então, é o nosso valor presente, ou seja, capital, R$5.000. Há uma taxa de juros simples de 10%. Observe que aquele porcento tem um AS, que significa ao semestre. E aí ele pede em quanto tempo, ou seja, qual que é o meu N, para obter um montante de R$7.000. Ou seja, eu vou fazer aquele 5 virar 7.000. Então, como eu estou falando de juros simples, vou usar a expressão que envolve o montante, porque eu tenho o valor do montante. E aí, o montante, R$7.000, igual capital, que foi de R$5.000, que multiplica 1 mais a taxa, que é 10%. Lembra? 10% é o mesmo que 10 para 100. Ou seja, 0,1 vezes o tempo. Só que isso daqui eu não consigo resolver. Eu não consigo mais resolver o que está dentro do parênteses. Então, a gente usa a mesma estratégia anterior, passando esses 5.000 que está multiplicando. Então, eu passo ele dividindo, que vai dar 1,4. 1 mais 0,1n. 7.000 dividido por 5.000, 1,4, que é igual a 1 mais 0,1n. Como eu estou procurando um n, eu vou tirar esse 1 para cá, ficou 1,4 menos 1 igual a 0,1n. 1,4 menos 1, 0,4, igual a 0,1n.
Como eu estou procurando um n, eu tiro esse 0,1 que está multiplicando, então ele passa dividindo por 0,1, que deu n. 0,4 dividido por 0,1, 4. Então, o meu n, que é o tempo, são 4. 4 o quê? O meu n vai ser igual a 4 semestre, já que a taxa era semestral. Então, para eu conseguir aqueles 7 mil reais, 5 mil virar 7 mil reais, precisa passar 4 meses, ou 4 semestres no caso. Então a gente pode usar tanto a expressão do montante, como você poderia ter usado a expressão dos juros, só que nesse caso você primeiro precisaria achar os juros fazendo a subtração, correto? Então, se a gente recapitular, na aula de hoje, definimos o valor do dinheiro no tempo, levando em consideração o risco, incerteza e a oportunidade. Falamos das terminologias, valor presente, valor futuro, capital, montante, etc. Definimos juros, entendemos a representação de entradas e saídas e aprendemos a mensurar o valor dos juros simples, correto? Então, qualquer dúvida, consulte as nossas referências, utilize o ambiente virtual de aprendizagem e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.